Em breve, o Brasil, tráfego aéreo, experimentará um grande acidente aéreo por causa disso. Disse o que, professor Casans? O caso do Runway Uncursion. Estou gravando esse curso aqui esse vídeo, né? Dia 20 do 8 de 2026. Recentemente, ainda esse mês, nós tivemos em um renomado aeroporto brasileiro um um quase acidente, em que eu tenho chamado a atenção da comunidade aeronáutica e a comunidade aeronáutica parece que não aprendeu, infelizmente. Eu acho que a gente vai precisar experimentar um acidente para aprender como é que se evita esse acidente e também como é que se planeja um estudo para evitar esse tipo de acidente. Eu vou passar agora um áudio da comunicação entre controladores e pilotos, em português mesmo, tá? Contudo, existem alguns tráfegos aéreos internacionais, a gente vai frisar no tráfego aéreo nacional. E a pergunta é: de quem foi a culpa? Calma. E essa ocorrência chamou a atenção da comunidade aeronáutica brasileira e internacional. Eu recebi comunicações de profissionais de outros países fazendo comentário desta ocorrência, claro que vai ser investigada. E eu quero só dizer o seguinte, pessoal, vou passar o áudio, a gente vai comentar o áudio rapidinho aqui, mas muito cuidado para fazer uma análise daquilo não sei, aplicativo. As fontes oficiais é o Caixa Preta e a gravação do DCE, do Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, entre controladores e pilotos. E eu tive a oportunidade, como controlador de tráfego aéreo, participar de muitas investigações, e as investigações requer muito cuidado. Então, para quem na mídia foi defendendo piloto ou controlador de tráfego aéreo, mostra-se leviano quando se trata de um assunto tão sério quanto esse. Eu vou fazer aqui um comentário longe, mas muito longe de ser uma investigação. Quem apontou culpa do controlador ou do piloto já tem um princípio de que ele não é um investigador. E eu vou fazer uma análise de uma parte da fraseologia que tem despertado a minha atenção e o meu medo. E estamos caminhando para isso aí, tá? E para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. De quem é a culpa? Ó, o alerta. Então vamos passar aqui a comunicação via rádio. Claro que a comunicação via rádio nunca é 5x5, 5/5, nós sabemos disso. Contudo, nós vamos aqui fazer um comentário, lembrando que eu estou fazendo uma análise, estou fazendo um comentário. Uma investigação jamais se teria como fonte um aplicativo aí da mídia em geral. Mas vamos lá, então. Zero 19, vento 230 graus, Lúzio, decolagem autorizada, pista na zero esquerda. Então, a aeronave foi autorizada a decolar pela pista 10 esquerda. Decolagem para o 80 pista 10 esquerda. E o piloto aqui coteja, né, dentro de toda aquela dinâmica que nós conhecemos dentro da fraseologia de tráfego aéreo. 809, desconsidere. Cancele a autorização de decolagem. Em seguida, o controlador de tráfego aéreo, por questões várias, que nós não sabemos, vai precisar de uma investigação, mas ele quer que a aeronave não decole. Então, não vou dar aula sobre isso aqui agora, mas ele usa duas expressões que eu não entendi. Desconsidere ou cancele a autorização. Não é a mesma coisa, companheiro, não é a mesma coisa. Mas nós entendemos, e o piloto também entendeu, que não era para ele decolar. O correto seria cancele a autorização de decolagem. Isso seria o correto, mas, repito, eu teria que ver o que estava acontecendo ali nas imediações do aeroporto, se a aeronave já tinha começado a decolar ou não. Em todos os casos, tá, ele dá a instrução para que a aeronave não decole.
Cliente cancelado, autorização 8019. Contudo, o piloto entendeu ó, e cotejou. Nota 10. Então, até esse momento aqui, tudo entendido. Então, vamos lá o que aconteceu. O controlador de tráfego aéreo dá uma autorização para a aeronave decolar, por questões várias, nós não sabemos, ele pede para a aeronave não decolar e usa a expressão, duas expressões, mas ele alcançou o objetivo dele. Mas nós temos aí algo a comentar, não hoje, sobre a fraseologia, mas o ponto crucial não é agora. E o piloto coteja e tudo bem, ok? Tudo bem, então vamos lá. Uma aeronave inicia remetida, não tem nada a ver com a gente por enquanto. Aí o controle dá uma instrução e também não tem a ver com o nosso caso mais importante aqui. Então ele dá uma instrução para uma outra aeronave, fala que tem chuva sobre o campo e dá também o ajuste altímetro. Aqui é importante e esse ponto da investigação vai ser fenomenal, vai ser fenomenal. Aqui houve uma sobremodulação, tá? Uma confusão de várias aeronaves falando ao mesmo tempo. Aqui vai ser muito, não só aqui, tá? O que vai ser muito, muito importante é pegar a gravação da caixa preta. De repente houve uma sobremodulação com outra nave, com qual outra nave? E também a outra, são duas caixas pretas aqui, tá, pessoal? A caixa preta do avião e a caixa preta da torre de controle. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes um problema técnico se dá na comunicação do avião. Outras vezes a comunicação é um problema técnico na comunicação da torre. Aqui, para mim, é o ponto principal. Então, houve um problema aqui. Aqui é o cerne da investigação. O que houve aqui, nós não podemos entender aqui, não dá para entender. Então, haverá aí profissionais, vão ouvir, vai fazer a degravação, vai fazer a transcrição e depois cotejar. Cotejar, que eu falo, é comparar as comunicações entre o que foi falado pelos controladores e o que foi falado pelos pilotos. Dá essa impressão aqui, que a aeronave queria decolar aqui, mas vamos lá. Aqui, muito importante, aqui falando em inglês para aeronaves estrangeiras, ele dá autorização para duas aeronaves cruzarem a pista. Então, vamos entender. Antes disso, uma aeronave pediu para decolar, o controlador deu autorização para decolar e depois cancelou a autorização para decolar. Então, o entendimento é este. Uma aeronave fora autorizada a decolar e depois foi interrompida a sua decolagem. Interrompida não, é cancelada. Aí houve aquele balbúrdio que eu não entendi nada, que vai ser o cerne da investigação, eu não entendi nada, uma comunicação sobre modulação, tá? E depois dessa sobremodulação, o controlador de tráfego aéreo, com a aeronave parada, ele dá instruções para duas aeronaves cruzarem a pista, ok? Ok, então em inglês aqui, clear to cross runway 10 left, dá autorização para duas aeronaves cruzarem a pista. Cross 10 left on Oscar and other side 126 Lima, Delta 227. Aqui vai ser outro ponto muito, muito importante. E aqui ele vê aquela aeronave que tinha cancelado decolando. Então, nós temos aqui duas aeronaves cruzando a pista e uma outra aeronave decolando. Tá? Então, vamos lá, retrocedendo. O controlador de tráfego aéreo dá autorização para a aeronave decolar, depois, em seguida, ele cancela a autorização, autoriza duas outras aeronaves cruzarem a pista
e depois, quando as duas aeronaves estão cruzando a pista, ele pede para a aeronave cancelar a decolagem. Então, deu para entender? Resultado final que vai ser investigado. Por que que duas aeronaves estavam cruzando a pista enquanto a outra estava decolando? Ou por que que uma aeronave começou a decolar enquanto as outras duas estavam cruzando a pista? Tá bom? Lembrando que há um balbúrdia, um quiprocó, esse quiprocó que nós vimos aí, quando o controlador do tráfego aéreo dá a instrução, dá a informação do QNH, 1025, se não me engano. E nesse momento, há um balbúrdia aí. Eu entendo que houve sobremodulação entre várias aeronaves. Mas o ponto que nós vamos trabalhar aqui é esse. Então, para quem foi na mídia achando que o piloto errou, que o controlador errou, como eu vi, é leviano, muito leviana a sua posição. Precisa de uma... repito, eu trabalhei muito tempo averiguando, investigando ocorrência em runway incursion e requer muito, muito tempo. Não é por intermédio da mídia, de um aplicativo, que a gente vai chegar a essa conclusão aí. Mas que o tráfego aéreo está em alerta, e nós, dentro do quesito de perito aeronáutico, lembrando que essa concepção nossa aqui é uma concepção de perícia aeronáutica, dentro de uma investigação, tendo como ponto de partida a responsabilidade. E aí, pessoal, o manual de radiotelefonia. Eu não sei por que pilotos e controladores não estudam ou não dominam o manual de radiotelefonia 9432, que é vigente no Brasil. Olha só, aeronave tem uma coisa muito interessante. A aeronave estava correndo e o controlador percebe que ele queria que a aeronave parasse. Qual é a fraseologia que ele deve usar para uma aeronave que já iniciou a corrida? São duas situações. Quando o controlador autoriza a aeronave e a aeronave ainda não decolou, existe uma expressão específica para que a aeronave mantenha a posição. Se o controlador do tráfego aéreo autorizou a aeronave e a aeronave já iniciou a corrida, existe uma outra expressão. E a gente vai ver isso aqui agora, tá? E aí, cancela o stop. Nós precisamos aprender isso urgentemente, a diferença entre essas duas expressões. Então, vamos lá. Olha o que diz o documento 9432, que está em vigência no Brasil. Quando uma aeronave já começou a decolagem e é necessário que o controlador de tráfego aéreo faça com que a aeronave venha abandonar a decolagem em função de um perigo de tráfego, uma situação de tráfego perigosa. A aeronave deverá ser instruída a parar imediatamente. Pessoal, presta atenção aqui que eu vou explicar. Quando o controlador de tráfego aéreo, quando uma aeronave iniciou uma decolagem, já começou a decolagem, e é necessário, por questões de tráfego aéreo, de segurança, de perigo aqui, de perigo, que era o caso aqui, tá? E o controlador precisa instruir a aeronave, a aeronave deve ser instruída a parar imediatamente com a repetição da indicativa de chamada. Então, vamos lá. Nós vimos aí na fonia que o piloto, claro que foi em português é a mesma coisa do que em inglês. Então, no caso, a aeronave já havia começado. Se a aeronave já começou a decolagem e o piloto, por questões de perigo, de segurança, de emergência, precisa parar a aeronave deve ser instruída a parar imediatamente. Então, cancele takeoff, cancele decolagem, não é a expressão mais indicada, mesmo que cancele é quando a aeronave não iniciou a decolagem. Quando eu dei uma autorização e a aeronave não iniciou a decolagem, a expressão é cancele takeoff, cancele decolagem. Se a aeronave já iniciou, a palavra é stop immediately. Pessoal, parece
bobeira, mas não é bobeira. Pegando aeroporto complexo como Kennedy, Heathrow, onde tem muitas pistas, pistas paralelas, pistas convergentes, aeronave decolando, aeronave simultaneamente pousando, aeronave aguardando no ponto de espera, aeronave aguardando já alinhada para decolar, essas expressões podem definir muitas situações. A aeronave acha que foi para ela, acha que não foi para ela. A fraseologia tem várias características, uma delas é objetividade, tem que ser objetivo, tem que ser assertiva. O documento 9432 deixa bem claro que cancel takeoff não é para a aeronave parar, é para alcançar uma autorização. Não, cancel não está relacionado diretamente a uma conduta, a uma ação, a um movimento. Neste caso específico, o movimento, para cancelar um movimento já iniciado, é stop. Vamos continuar. Entendeu? Olha só, aí o próprio documento 9432 dá um exemplo. Faster 345, stop immediately. Faster 345, stop immediately. Ok? No Brasil, a título de exemplo que eu dei aqui, 1, 2, 3, 4, pare imediatamente. Gol 1, 2, 3, 4, pare imediatamente. Tem mais. Olha só o que diz o documento 9432. Presta atenção, pessoal. Isso aqui tem uma importância em se tratando de emergência, de perigo, o item 3.1. Olha o que o item 3.1.5 fala. For safety reason, por questões de segurança. Lembrando que nós tínhamos, nesse caso, 2 aeronaves cruzando a pista e uma aeronave decolando. Olha o que diz o documento. The word immediately should only be used when immediate action is required for safety reasons. Presta atenção no que ele falou aqui. A palavra imediatamente deve ser usada, somente deve ser usada, quando uma situação está ligada a uma questão de segurança, de safety. Olha só que coisa mais doida. A palavra immediately, ela não pode ser usada em qualquer situação. Pode ser usada para descida, pode ser usada para subida, decolagem, pouso, mas quando se fala a palavra immediately, é que uma questão de segurança está ocorrendo. E era o caso aqui. Então, o piloto, segundo o controlador de tráfego aéreo, segundo o documento 9432, deveria ter falado: fulano de tal, pare imediatamente. Repito, fulano de tal, pare imediatamente. Não é cancele ter coração. Eu estou falando que nós teremos um acidente no Brasil por causa disso. Eu tenho falado já várias vezes, o pessoal não está prestando atenção. Em se tratando de aeronave inglesa, americana e estrangeira, eles sabem muito bem a diferença sobre isso aqui. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho de neurociência. Infelizmente, nós no Brasil não alcançamos essa concepção. Mas a palavra immediately, se o controlador, se o piloto sabe do significado que ela representa perigo, a palavra immediately representa perigo. Tá? Se o controlador ou o piloto soubesse dessa importância, desse significado, que não é minha interpretação, que é a interpretação do documento 9432, é como se acendesse uma lâmpada. Então, quando o piloto, eu escuto a palavra immediately, acende uma opa, é emergência. E o controlador, quando vê uma emergência, ele precisa fazer essa luz acender na cabeça do piloto. E essa luz vai se acender por um processo, que não vou explicar aqui de neurociência, mas é a palavra immediately, tem essa finalidade. Simples assim. E o controlador era uma situação de emergência, a gente percebe que o piloto... Eu não vou dar continuidade, mas vou parar por aqui em relação ao áudio, mas percebe-se que o controlador quis evitar e conseguiu evitar o acidente. Mas se não tivesse conseguido evitar o acidente, tudo isso que eu estou falando aqui, em uma investigação, seria trazido à baila. Alerta! Immediate alerta. The word immediately should only be used when immediate action is required for safety reason. Tá? Se não tiver uma questão de segurança, não usa a palavra immediate. Interpretação, tanto que
autêntica. O que é uma interpretação autêntica? É a interpretação dada pelo próprio legislador, pelo próprio documento. Então, não é o professor que às vezes eu acho isso, mesmo porque fraseologia não pode ter múltiplas interpretações, não pode ter. E para que não haja múltiplas interpretações, existe o que nós chamamos em direito de interpretação autêntica, ou seja, o próprio documento dá a definição da expressão, tá? Fast air, o exemplo aqui, fast air, opa, fast air 3, 4, 5, stop immediately. Fast air 3, 4, 5, stop immediately. Mas tem mais coisas aqui, para um pouquinho só. Olha o que diz o próprio documento no item 2.6, quando fala de padrões, palavras e frases padrões. Olha o que ele fala aqui. I say again, que no caso em português seria repeat. Olha o que ele fala. I repeat for, né? I say again. Meu Deus do céu, está mudando aqui sem mudar. O que está acontecendo aqui? O item 2.6 do documento 9432 deixa bem claro que I say again, I repeat para clarear, esclarecer melhor, ou como ênfase. Isso quer dizer o seguinte: quando o controlador quer ou precisa dar ênfase, a expressão I say again precisa ser utilizado. Ou em português, eu repito. Então vamos lá. Mas que coisa está mudando sozinho aqui. Mas melhor ainda. Faster 3, 4, 5. Stop immediately. I say again. Faster 3, 4, 5. Stop immediately. No caso que nós acabamos de ver, ele deveria falar: fulano de tal, pare imediatamente. Fulano, repito. Fulano de tal, pare imediatamente. Gente, essa expressão é muito melhor, muito enfática, muito dentro da situação apresentada. Não é cancele decolagem. Cancele decolagem é se o avião nem tivesse iniciado a decolagem. Cancele decolagem não é para ação, não é para conduta, é para autorização. Isso não é o professor Calazans que explica, tá bom? Então, isso seria melhor se ele tivesse falado: fulano de tal, pare imediatamente. Repito, fulano de tal, pare imediatamente. O repito e o pare imediatamente, acabou, pessoal. Você teria ali uma fraseologia objetiva, uma fraseologia assertiva, que não teria problema nenhum, ok? Em português, gol no 3, 3, 4, pare imediatamente. Repito, gol 1, 2, 3, 4, pare imediatamente. A palavra, repito, ênfase. A palavra imediatamente, emergência, for safety reason. Acabou o problema. Acabou o problema. Tá bom? O documento 9432, interpretação autêntica. Eu só queria deixar uma coisa muito triste, que o documento 9432 fala, ele é explicativo. Ele explica. Então você tem a palavra disregard, que é desconsidere. Que é disregard, desconsidere. E muitas outras. A diferença entre stop e cancel. Então ele explica o que é a expressão e qual a conduta esperada do controlador ou do piloto em relação àquela expressão. No nosso pobre documento brasileiro MCA 116, o Manual do Comando Aeronáutico, é muito pobre, paupérrimo, porque ele não explica essas colocações. Ele apenas dá exemplo. E quando se dá exemplo, cabe a interpretação aos pilotos e controladores, e nós vemos as mais desgraçadas interpretações por causa do pobre documento. Por isso que eu acho interessante que o 9432 deveria ser estudado amplamente, profundamente, para que os controladores e o piloto, ainda que falassem idiomas diferentes, em termos de tráfego aéreo, falassem a mesma língua, o que não é o que nós vemos. Então, essa expressão aqui
essa expressão aqui. Eita lasca. Eu não vou dar aula só sobre isso aqui, seria interessante, tá? Então, manual de radiotelefonia, né? Pessoal, esse caso caiu na mídia e parou nas mãos de um controlador de tráfego aéreo do exterior, de um renomado órgão de tráfego aéreo no exterior. Não vou falar o local, mas é renomado. Esse controlador, inclusive, é um piloto comercial, é um controlador de extensa e profunda experiência. Ele ouvindo isso, ele mandou um recado para mim. Professor Calazans, que fraseologia fajuta, hein? Foi isso que ele escreveu. Embora ele é de língua estrangeira, esse controlador, mas fala português influentemente. Então ele fez um acompanhamento. Não vou dar o seu nome, companheiro, para preservar você, mas que horrível de fraseologia, e você está certo. A fraseologia, ele entendeu o que o controlador queria fazer, qual era a intenção, e a fraseologia foi horrível. E eu quero dizer bem claro que eu não conheço o controlador, e aqui eu não faço nenhuma referência ao controlador, não estou ofendendo e nenhuma classificação pejorativa ao controlador. Eu estou criticando aqui o sistema brasileiro de ensino e formação dos controladores pilotos no que se refere à fraseologia. Não conheço nenhum curso que dê exaustivamente, amplamente, profundamente o documento 9432, o 4444 e o anexo 10, 11, 12 e assim por diante. Tem vários anexos que falam sobre fraseologia também de telecomunicação. Eu não vi. A única referência que nós temos no Brasil que eu conheço é MCA 116, que é pobre para o fim que se destina. E por causa disso, nós teremos no Brasil um acidente aéreo. Estamos caminhando para isto, tá bom? E o ensino. Quem é que é? Vai, você que é piloto, fala onde você estudou fraseologia. E não vem falar para mim daquela fraseologia barroca que você estuda de vez em quando, se é que estuda. Eu estou falando de um estudo sistematizado. Fraseologia não é inglês. Fraseologia é como as regras de tráfego aéreo se materializam através da comunicação portuguesa ou inglesa. É isso, né? Então, stop quer dizer o quê? Immediately quer dizer o quê? São regras. Então, vou repetir. Fraseologia é como as regras de tráfego aéreo se materializam através da comunicação, seja comunicação portuguesa ou inglês. Agora, aqui no Brasil, nós temos professora de inglês dando aula de fraseologia, que nunca viu avião, que nunca entrou num aeroporto, numa torre, nenhum órgão de controle. Aí nós temos essa papagaiada aqui. Eu não vou culpar o controlador de tráfego, eu não conheço, não sou advogado e nem acusador desse controlador. Mas nós temos uma deficiência e faz tempo que eu estou falando nisso, tá? E outra tristeza nossa é o teste de proficiência. Outro dia alguém me perguntou, é verdade, professor Calazans, que no Brasil quem aplica o teste, é possível que no Brasil estejam sendo aplicados testes de proficiência para pilotos e controladores, e esses aplicadores não têm formação na área de tráfego aéreo? Eu já vi casos acontecer. Eu já vi. Então, se tem uma coisa que é horrível no Brasil, chama-se teste de proficiência para pilotos e controladores. Eu queria ver num teste de proficiência perguntada a seguinte pergunta: qual a diferença entre cancela e stop? Quando que o expedite é utilizado em comparação com o immediately? Quando é que o immediately ele é utilizado? Immediate takeoff é a mesma coisa que takeoff immediately? Essas perguntas que eu queria ver sendo realizadas dentro do teste de proficiência. Não é aquele negócio que a gente vê que é horrível. O controlador acha, ele teve nível 4, nível 5, aí você perguntar para ele, eu já fiz isso, controlador, proficiência 5, piloto e controlador. Qual a diferença de cancele, take-off, disregard, desconsidere, cancele e pare? Qual a diferença entre expedite, immediately e now? Right now. Qual é a diferença se eu posso falar right now ou não? Essas coisas. Aí o camarada é nível 5, nível 6 e não sabe essas diferenças, porque essa porcaria desse teste de proficiência. Fica aí a sugestão, tá bom?
E nós tivemos em 2015, dia 12 de fevereiro de 2015, aconteceu no Galeão, um Boeing 737 atropelou uma viatura em manutenção, e a viatura tinha 2 ocupantes, um correu, se mandou, e o outro deitou e não houve nenhuma morte. Mas quase, conversei com o mecânico, nós acompanhamos aqui, o mecânico acompanhou o desfecho, quase nós tivemos o terceiro maior acidente aéreo do Brasil. Se essa aeronave pegasse fogo, em torno de 100 pessoas morreriam, quase. E um dos problemas foi fraseologia, não tenho a menor dúvida. Fiz um vídeo já há aproximadamente um ano, falando sobre esses detalhes. Tivemos no Brasil, em 2024, só no Galeão, no segundo semestre do Galeão, tivemos 8 ocorrências de runway curse. 8 ocorrências no segundo, mais de uma por mês, no segundo semestre de 2024. 2025, nós caminhamos. Então, percebe-se que um grande acidente está em progresso, em construção no Brasil, por causa do runway curse, e runway curse tem como um dos elementos muito importante a fraseologia. E nós brasileiros no Brasil, vou falar nós brasileiros no Brasil, né, para enfatizar mesmo, não conhecemos 9432, eu estou dando um exemplo, gente, eu estou dando um exemplo, tem muito mais coisas para a gente analisar aqui em termos de fraseologia, 9432, o 4444, os anexos, quais são os anexos ligados à fraseologia de comunicação, muitas coisas relacionadas a números, e nós estamos aí, caminhando para um grande acidente. Não sei quando é que vai ocorrer, inclusive ontem eu estive conversando com um grande profissional que é perito, ele tem mestrado e doutorado, é engenheiro, já trabalhou na Embraer como engenheiro, e é piloto comercial de avião. Ele falou, Calazans, falta pouco para um acidente ocorrer. Eu falei, engraçado, você acha a mesma coisa que eu, mas enquanto a gente estiver nessa hipocrisia do ensino da fraseologia e do teste de proficiência, eu faço um desafio aí, hein? Responda aí para mim agora, você piloto que é nível 5, nível 6, a diferença entre expedite, immediately e right now. Eu queria que você fizesse agora. Que coisa triste, hein? Tá? Então, um acidente ali no Galeão envolvendo várias pistas de táxi, pista de decolagem e assim por diante. Mas parece que não deu jeito não. Tá bom? Eu estou acabando a minha aula aqui de hoje, tá? Faço aqui um alerta aos controladores, eu estou falando faz tempo. Eu dei uma palestra em 2000 eu não lembro o ano, tá? Se foi 2011, 2012, mas eu dei uma palestra na UAB, eu estou querendo resgatar essa palestra na UAB São Paulo. Eu dei aquela palestra que quem assistiu viu como parecia uma profecia. Tudo que eu falei nessa palestra aconteceu no acidente agora do Voipés. Tudo que eu falei sobre a manutenção, falei sobre a operação, falei sobre o safety, o pessoal me chamou de profeta. Naquela época, alguns pilotos, alguns profissionais da comunidade aeronáutica, eles acharam que eu peguei pesado. O professor Calazans pegou pesado, e por causa daquele acidente, melhor, por causa daquela palestra, eu fui cancelado nas mídias, palestras, aulas e assim por diante. E hoje eles estão me ouvindo. Se vocês pegarem essa palestra, eu vou tentar achar essa palestra, faça contato comigo, vocês vão ver o que eu falei ali, foi uma profecia em relação ao Voipés 2283. Os pilotos ficaram bravinhos, me cancelaram, me evitaram, não quiseram me ouvir? 100%, não tem problema não. Estão ouvindo? Agora vou ter que ouvir. Delegado, promotor, juiz, agora vocês vão ouvir. E eu dou um alerta aos controladores. Em relação à fraseologia, vocês não estão me ouvindo, não há problemas. No meu canal do YouTube há várias aulas gratuitas, inclusive eu até fui ameaçado não, confrontado com o internauta, professor Calazans está vendendo curso. Não, eu vendo curso sim também, não há problema nenhum, não tem pecado e ilegalidade nenhuma. Contudo, há no meu canal do YouTube muitas aulas de fraseologia gratuitamente, inclusive se relacionando com esse caso aqui. E vocês, controladores, estão desassistidos. Vocês estão controlando
E vocês estão desassistidos e despreparados por uma situação que está prestes a ocorrer. Na década de 2010, hoje, estou falando que eu sou um profeta. O que eu falei lá ocorreu com o VoIPS 2283. Eu não quero ser profeta em relação a esse caso aqui, mas eu gostaria que você se preparasse o mais urgente possível, que vocês estão desassistidos. E o sistema, em termos judiciais, não vai defender vocês. Muito pelo contrário, vai fazer um documentário e para que vocês não enfrentem um júri, eu recomendo de imediato que vocês se preparem por vários fatores. Um deles, fraseologia. Um acidente, porém relacionado com fraseologia e runway incursão de pista, já está sendo construído faz tempo. E nós não estamos dando conta. Prepare-se para que... Pode não ouvir o professor Calazans, mas vai ouvir o homem da capa preta. Tá bom? E assim nós acabamos. Em breve, infelizmente, o Brasil experimentará um grande acidente aéreo por causa disso. Se você quiser participar do grupo Professor Calazans, fica aí o QR Code e também um link ou vários links dos nossos grupos para que você conheça os nossos eventos, os nossos cursos e ativar o sininho do canal do YouTube também do Professor Calazans. Por todas as vezes que eu inserir um vídeo, você vai receber esse novo conteúdo do Professor Calazans. 36. Curtir, compartilhar e comentar. Além disso, tem o meu e-mail e o meu telefone, que é o próprio Zap, calazans.daniel@gmail.com ou 55 Brasil 11 São Paulo 986936733. Faça contato conosco e conheça os cursos e os nossos eventos, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.